Então vamos começar a nossa aula com o pessoal do ensino fundamental, sexta e sétima série das eletivas. Lembra lá? Hashtag Regina que vocês deixaram o pessoal da inscrição louco. Fiquei muito feliz e agora a gente vai poder fazer a nossa eletiva. O que é a eletiva? A eletiva são cursos de 6 meses, na qual você vai fazer e tentar se interessar por alguma coisa que você não conhece ou você já conhece, né? Porque a gente está precisando de futuros profissionais. Os estudantes estão assim, meio desinteressados. Então a gente veio com essas matérias de projeto de vida, interligado com as eletivas. Lembra lá do começo, quando a gente pegou e fez a escalada? O que você quer para o seu futuro? Não, a gente precisa de uma escalada, né? Para chegar no ápice, né? Lá da montanha. Então é o que a gente está tentando fazer com vocês, alunos, tá? Então essa primeira aula é para o pessoal da sexta e sétima série e é separada por blocos. Como assim? O que é o bloco? Então vamos lá. O sexto A, olha lá em cima o bloco 1, e o sétimo A é um bloco. Então são duas salas que vão se misturar. E os alunos vão poder se inscrever na eletiva que desejar. No caso, o pessoal da tarde tem duas opções, ou a minha ou da outra professora. No caso, quem escolher a minha vai trabalhar com hortaliças, né? Lembra do nosso tema lá? Luz, câmera, ação. Ops! Luz, câmera e plantação. Então esse é o tema da nossa eletiva. Então, o bloco 1 vai vir misturado sexto A e sétimo A, alunos das duas salas, tá? Que se inscreveram na minha eletiva. O bloco 2 é o sexto B e o sétimo B, tá? São as duas salas também misturadas, que vai trabalhar com hortaliça. Quem escolheu a minha vai fazer sobre horta e quem escolheu da outra professora vai fazer o que a outra professora escolheu, o outro curso. E o bloco 3, né? A gente tem 3 blocos, né? Do fundamental da sexta e sétima série. Então, vem o sexto C, sétimo C e sexto D. Tá? Então, quem escolheu também, esse bloco é 3 salas e vão estar fazendo a minha eletiva, tá? Eu deixei uma tarefinha antes da gente entrar nessa pandemia e vocês, durante esses dias que não estavam tendo aula online, mas tinham material para estar fazendo. Eu deixei 5 hortaliças e alguns itens para vocês preencher e um croquis de como fazer uma horta, tá? Quem não fez, providenciar e fazer, porque a gente vai precisar. Eu quero tudo a tarefa em caderno, tá? Se tiver dúvida, qualquer tipo de dúvida, coloca sempre embaixo do vídeo que eu postei, tá? Eu tô com muita saudade de vocês, meus... Ainda é a tia, né? Vocês se chamam de tia, eu tô com saudade. Então vamos lá. Nesse momento, a gente vai trabalhar com o quê? O alface, tá? Mas antes de eu falar do alface, a gente vai falar alguns itens antes da gente trabalhar o que eu vou pedir para vocês. Por que a importância de trabalhar a horta na nossa escola? Então a gente tem aqui, ó, vou levantar aqui e vou conversar com vocês. Então a gente tem o quê? Identificar a importância da horta na escola e de uma alimentação saudável, né? Então a gente tem que ter uma alimentação muito boa na escola. Porque o alface tem nutrientes fundamentais para o nosso organismo, que dá o equilíbrio e fortalece o nosso corpo. Quais são esses nutrientes? Vitaminas, minerais e fibras. Então o nosso corpo necessita disso, tá? Então o nosso corpo precisa do verde. Então tem lá o arroz, o feijão. Mãe, faz um alface, faz uma verdurinha que eu estou precisando de vitamina e fibra, tá? Então a importância de ter o verde no prato. Então, a importância de ter uma horta. No caso, a gente ia fazer uma horta aqui na escola, né? Vocês iam trabalhar bastante aqui comigo. Como teve essa pandemia, eu tô vendo certinho para vocês fazerem uma horta na casa de vocês, né? Lembra que a gente assistiu aquele monte de vídeo, na qual mostrava que a gente tem jeito de ter uma horta, ou no quintal de casa, ou dentro do apartamento. São métodos diferentes, mas tem como ter, tá? Não se esqueça. A gente precisa aprender o quê? Qual os elementos importantes para o crescimento dessas hortaliças. A hortaliça ela necessita de luz, tá? Vou dar um exemplo assim, o sol, né? Ele emite a luz solar, porque o nosso planeta precisa ele precisa da manutenção da vida, tá? Então tem um nomezinho chamado efeito estufa. Ele serve para a manutenção, né, da vida aqui na Terra. Só que acontece, então a gente tem gases na atmosfera, no qual prende alguns desses raios, na qual a gente sente o calor, tá? Então as plantas necessitam de luz, de energia,
tá? Para o crescimento e para a fabricação da glicose, tá? Qual a importância do verde também, a não ser as hortaliças ou árvores, outro tipo? O verde, ele nos devolve o nosso oxigênio. Então, quando a gente fala que a gente vai desmatar o nosso ambiente, isso é muito ruim. Por quê? Você já sentou embaixo de uma árvore, não é fresquinho, não é gostoso? Então, essa árvore ela é muito importante, porque ela absorve o dióxido de carbono, né? E o H2O, que é a água, e ela devolve pra gente o CO2. E o verde se transforma, uma molécula simples, ela se transforma numa molécula que a gente necessita para o nosso organismo, né? Que é o material orgânico, tá? Então, quando a gente tem muita queima de combustível nas indústrias, nos carros, coisas fósseis, né? Combustíveis, o que acontece? Essa fumaça, esse poluente, ele faz com que a gente tenha uma camada de gases muito grande, né? E prende muitos raios solares. Vou dar o exemplo. Entra no carro da mamãe ou do papai, fecha todos os vidros e fica lá dentro. O raio solar vai entrar e vai aquecendo o carro. Vai esquentar, vai ficar muito quente. Você já abriu a porta, deixou o seu carro estacionado, a hora que você foi abrir, saiu aquele ar quente? Porque esses gases aqui, ele está sendo como se fosse o vidro, tá? Ele está retendo esse calor, tá? Então é o famoso efeito estufa. E quando a gente desmata muito, e a gente tem muito poluente, a queima de combustível fóssil, o que acontece? A gente vai ter muito aquecimento global, que é tanto falado, né? E então tem o derretimento das geleiras, né? Entre outros fatores. Então, a gente tem que tomar cuidado. E nessa pandemia, se vocês observaram, a gente tem o quê? Ficado em casa. Então, a gente tem poluído um pouco menos, né? Isso é muito bom para o ambiente, tá? Então, a nossa planta, ela precisa do quê? De luz, para ela fabricar tudo que a gente precisa, entendeu? Então, o processo é chamado do quê? De fotossíntese, no qual ela transforma a luz, né? O raio solar lá, em matéria orgânica, tá? Combinado com dióxido de carbono e H2O. Então, isso é muito importante, tá? Eu quero que vocês coloquem como tarefa já o primeiro item. O que é efeito estufa, tá? E quero também que vocês façam uma maquete bem pequenininha com as coisas que tem em casa, de uma estufa, né? A gente não visitou ainda, né? Mas a gente vai visitar. Para que serve a estufa numa hortaliça? Então você tem lá uma lona ou incolor, né? Então na hora que passa os raios solares, esse plástico incolor ele segura a energia e faz que ali fica um pouco quente, então ajuda o crescimento da planta. Então eu quero que vocês façam uma maquetezinha, tá? Pequena, pode usar o que tiver em casa, se tiver isopor, se tiver papelão, tá? Usa palito, usa cola e pesquisa na internet como fazer uma estufa, tá? E eu quero que você faça. E dentro dessa estufa eu quero alfacinhos, tá? De mentirinha, dá pra fazer com papel crepom, ou o que você tiver em casa, tá? Caso você não consiga fazer uma maquete, faça um desenho de uma estufa, tá? E eu quero que você explique para que serve a estufa. Eu quero que vocês escrevam sobre o efeito estufa e também para que serve a estufa, ok? Combinado? Tá? E eu vou passar mais uma tarefinha para vocês. Deixa eu pegar aqui, tá? Vocês vão me falar sobre o alface. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar aqui. Tá. Por que nós devemos comer alface todos os dias? Então você vai falar tudo sobre o alface, tá? Quais são as coisas boas que ele traz para nossa saúde? Combinado? Fica um beijo da tia Regininha aqui e em breve eu volto a gravar outra aula. E não esqueça de fazer a tarefa. Então, é sobre por que devemos comer alface todos os dias, o que é efeito estufa. E eu quero que vocês montem uma estufa e expliquem o que é uma estufa. Combinado? Beijo! Não esquece, hein?
pessoal do sexto, sétimo dos blocos. Então, todos que tiver na minha eletiva tem que fazer tarefa.